Noite, povo. Noite, noite, noite. Bora se chegando. Bora, bora. Bora, bora. E aí, povo, como é que vocês estão? Mais uns minutinhos pro povo chegar. Boa noite, Manu. Você tá bem, gato? Saudade mesmo, Manu. Vamos se cuidar que já já a gente vai estar todo mundo junto. Fazendo aquela farra que a gente faz, que a gente chama de aula. Mas que a gente mais dá risada do que tudo. E é assim que é o melhor jeito de aprender. Em nome de Jesus. Povo, seguinte. Hoje a gente vai falar de um sistema que é bem de boinha. Não, não tem muito nome. Eu vou falar um monte de nome de hormônio, mas que para falar bem a verdade, o nome desse tanto de hormônio é algo que diz respeito mais à fisiologia. Então, assim, vou citar, eu coloquei no texto para vocês, mas não é tanto foco da anatomia, né? O nome de hormônio, o que, que cada hormônio faz, onde é que cada hormônio age, isso é algo que tem mais a ver com fisiologia. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema endócrino. Obviamente que vai ser um conteúdo bem levezinho, não vou me aprofundar muito não, tá? Vamos bem tranquilinho, sem sofrer muito. Os próximos sistemas que a gente vai ver, vocês vão ver que são bem de boinha. Eu só vou voltar a dar uma puxada de novo quando a gente for falar de sistema geniturinário. Mas os próximos sistemas que a gente vai conversar são coisas bem levezinhas, nada muito forte. A gente já tá terminando a disciplina, né? A gente vai voltar, assim, voltando às aulas, a gente vai, obviamente, fazer um resumão de tudo isso, tá? De tudo isso que a gente aprendeu nesse período de quarentena. Vai fazer uma última atividade avaliativa, as duas últimas atividades avaliativas, tá? Presencialmente. E, obviamente, a gente vai marcar a nossa ida até o laboratório, que eu não esqueci. A gente vai fazer a saída até o laboratório, mas daí a gente precisa mesmo aguardar o nosso retorno, né? Que se tudo der certo, todo mundo fizer a sua parte, isso vai acontecer em breve. Antes de começar, só alguns recadinhos. Eu tô terminando de corrigir atividades avaliativas, tô carregando nota no portal, então eu acredito que até amanhã, no final da noite, todas as atividades que vocês têm comigo vão estar carregadas lá, tá?
Tanto prova, atividade avaliativa, vai estar tudo lá para vocês poderem ter acesso, beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar para vocês. Sim, vocês estão acompanhando os informativos da Secretaria da Saúde, de Teixeira de Freitas e região? Tá aumentando o caso, né? Aumentando para um caramba. E aí, como é que a gente muda isso? Né? E aí, como é que a gente vai fazer? Tá aumentando o caso, o UTI tá. As UTIs estão tudo ali com a corda no pescoço, profissionais da saúde tudo com a corda no pescoço, todo mundo com a corda no pescoço. E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos continuar ficando em casa, né, meu povo? Quem precisa trabalhar, obviamente, quem trabalha com serviço essencial, não tem muita opção. Mas lembrando que, mesmo que você trabalhe em um serviço essencial, você deve ficar em casa quando você não estiver no trabalho, tá? Vamos começar a se esforçar, gente. Vamos fazer mais do que se esforçar, vamos fazer mais do que nossa parte. Vamos começar a ser agente propagador de informação. Tem um detalhe que é bem interessante, é lembrar que nós, profissionais da saúde, e nós, estudantes da área da saúde, nós somos formadores de opinião. Então, assim, sempre que alguém que estuda algo que seja da área da saúde ou que tenha estudado porque tem uma formação, sempre quando a pessoa fala isso, ela vai passar uma informação, ela acaba tendo mais credibilidade, porque entende-se que não é uma pessoa leiga, né? Então, assim, se eu chego e eu falo, não, eu sou estudante de saúde, eu sou estudante do técnico de radiologia, o que que as pessoas vão entender? Opa, peraí, essa pessoa ela tem mais conhecimento do que eu, ela está estudando esse assunto, ela tem domínio, então se ela está falando, eu vou escutar, né? Então, aproveitem esse certo grau, eu não vou usar a palavra autoridade, que eu odeio essa palavra, mas assim, esse prestígio, né? Essa confiança que o fato de vocês serem estudantes da saúde dá para poder propagar a informação, tá bom? Então, assim, conversem com a família de vocês, conversem com os amigos, para que a galera fique em casa. Quando a gente fala assim, eu sei que todo mundo sente muita saudade, por exemplo, de um parente, de um amigo, tal, mas é que agora não dá pra gente matar a saudade do nosso amigo. Agora não dá pra gente tomar cervejinha no bar que tá descumprindo a regra e tá ficando aberto, escondidinho lá no bairro mais afastado. Então, assim, vamos ficar atento com relação a isso, gente. Os números de casos estão aumentando muito. Eu não vi os números de hoje ainda, que acabou de sair o boletim. Mas ontem nós tínhamos 158 casos em Teixeira de Freitas. É uma situação muito complicada. Os números estão aumentando assustadoramente. Até poucos dias atrás a gente estava na casa dos 30 casos. Então, assim, aumentou 5 vezes o número de casos em um espaço muito curto de tempo. Obviamente, isso se deve ao fato de que estão fazendo mais testes. Então, quando você testa mais, aparecem mais casos. Mas ainda assim, gente, vamos se cuidar. Vamos. 174, né, Luiz? Gente, 158 ontem, que eu vi ontem. Hoje o Luiz já tá trazendo pra gente, são 174. Quantos casos será que a gente vai ter amanhã? Então, assim, é muito complicado, gente. É muito, muito, muito complicado. Então, eu peço, assim, encarecidamente. Nunca pedi nada pra vocês, exceto a parte de copiar e colar o trabalho. Mas, assim, tirando essa parte de copiar e colar o trabalho, que eu sempre peço pra vocês, mas, assim, fiquem em casa, por favor. Evitem sair. A situação é complicada. Essa não é uma disputa política. O fato de que você está seguindo as regras não faz de você nenhum bolsominion, nenhum petralha, nenhum, sei lá, uma cirete, nada. Isso faz de você uma pessoa consciente. Então não é uma disputa política, gente. É uma questão de saúde pública, tá bom? Por favor, fique em casa, tá? E conversem com a família, com os amigos. Aquele teu amigo que chega lá, ô fulano, ô Manuel, vamos ali tomar cerveja. Manu vai se posicionar e falar, não, criatura, fique em casa.
tá bom? Boa noite, Stephanie. Aqui em Medeiros Neto descobriram... Opa. Ai, Luiz, deixa eu ver aqui. Apaguei sua mensagem sem querer, porque eu sou uma jumenta. Droga. Apaguei a mensagem do Luiz sem querer. Desculpa, Luiz. Aqui em Medeiros Neto descobriram um quarto caso hoje. Graças a Deus, os outros 3 estão curados. Essa questão que Manu trouxe é bacana a gente conversar. Deixa eu conversar rapidinho aqui. Não vou perder muito foco não, tá? Já vou falar de sistema endócrino. Tem muita gente que fala assim, eu já vi várias vezes esse comentário. Assim, esse povo fala dos casos de gente que adoeceu, mas ninguém divulga os números que foram curados. E às vezes as pessoas acham que quando você faz isso, você está tentando manipular números para poder assustar a população. Tem uma razão de ser para você não dar tanta ênfase para o número de curados. Porque o que a gente precisa entender? Digamos assim, eu, Letícia, peguei coronavírus, peguei o Covid, né, desenvolvi Covid-19 e tal, a doença. E aí eu fui até uma unidade de saúde e foi diagnosticado que eu adoeci. Beleza, vai passar um tempo, realmente, eu vou ficar bem, vou ficar curada, vou seguir minha vida. Qual que é o problema? Nesse meio tempo, até eu apresentar o sintoma, até eu descobrir que eu tenho a doença e eu entrar em isolamento, quantas pessoas eu já transmiti a doença? Então, o problema não é só eu me curar. Ótimo que eu me curei, que eu não precisei de UTI, alguma coisa do tipo. Sorte minha. O problema é para quantas outras pessoas eu passei? Para mais 2, para mais 3, para mais 4? Então, essa é a razão porque você não bate, pelo qual não se bate tanto no número de curados. Porque quem se curou, chuchuzinho para ele. Mas e para quantas outras pessoas ele não passou, né? Então, quando você fica dando muita ênfase pro número de curados, que às vezes as pessoas acham que isso é, tá fazendo terrorismo, não é. É porque quando você começa a dar muita ênfase nos que já foram curados, as pessoas vão começar a achar assim: isso aí não é nada. Deixa, olha o tanto de gente está curado. Deixa eu ver, tinha 174, tantos já estão curados. Então só tem cento e tantas pessoas aí na cidade. Então, mas é que essas cento e tantas pessoas é um número abaixo, porque a gente sabe que são números subnotificados. Então, a gente sabe que o número é muito maior que isso. Ninguém discorda disso, nenhum especialista, ninguém discorda disso. E outro problema é, se você fica tratando isso como algo muito simples, a população vai para a rua e vai começando a passar, e a gente vai ficar para sempre nesse círculo vicioso, tá? Então, assim, é importante. A gente não tem informação suficiente. Não existe consenso sequer se quem pegou a doença uma vez não pega mais. Nem com relação a isso a gente tem certeza. Tá? A gente teve hoje o primeiro caso no Brasil de um paciente que... um médico de Parintins, que ele foi diagnosticado, ele cumpriu o período de isolamento social, fez tudo certinho, de acordo com o protocolo. Quando ele foi testar, constava que ele ainda estava doente. Aí a discussão agora é, o que é? Ele se recontaminou, o sistema imunológico dele ainda não recuperou. Então, assim, a gente não sabe muita coisa. A gente tá atirando no escuro. E atirar no escuro, lutar sem apoio, porque infelizmente a gente não tem apoio de governante. O governante quer palanque para poder se reeleger. A gente não tem suporte. Você tem que lutar. A população não ajuda. Você não tem insumo, você não tem nenhum tipo de suporte. E com a população ainda jogando contra você, gente, chega a ser cruel. Chega a ser cruel. Sabe? Pensem nos profissionais da saúde que estão tendo que se expor, colocar sua família em risco por causa do manezão, do Zé Ruela. Não vou falar manezão não, porque tem um Manu aqui. Por causa do Zé Ruela, que quer ficar no boteco tomando cerveja e falando besteira. Por causa da dona Joana lá, que quer ficar andando na rua sem máscara. Então, assim, pensem pelo menos nos profissionais da saúde, tá?
reproduzam essas informações que eu tô passando, por favor, tá bom? Assunto encerrado. Bora falar de sistema endócrino. Bom, o que que acontece, gente? O sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, ele vai controlar a homeostasia do corpo. Lembra o que que é homeostasia, né? É o equilíbrio. Então, quem é que vai manter o nosso corpo funcionando de forma harmoniosa e de forma equilibrada? Basicamente, como grandes controladores, a gente tem aí o sistema nervoso, que a gente já estudou, e o sistema endócrino, que a gente está vendo agora. Só que assim, é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho não, é bem diferente, porque o sistema nervoso, ele vai utilizar impulso nervoso para poder enviar informação. Já o sistema endócrino, ele vai liberar hormônios, tá? Para poder manter o equilíbrio desse sistema. E o que que são hormônios? São moléculas, tá? São estruturas, são moléculas que são mediadoras. Então, elas têm a função, assim, de fazer um meio de campo ali. Ó, célula, eu quero que você faça isso, então eu vou ali te induzir a fazer o que eu quero. Te induzir a fazer o que precisa ser feito, tá? E esses hormônios, eles são sempre liberados no sangue. Então, eu tenho ali uma célula que produz aquele hormônio que ela produziu, ela vai liberar no sangue e através do sangue ela vai chegar na célula que está lá longe, que é capaz de interpretar aquele sinal que é mandado por aquele hormônio, tá? Então vamos supor, tenho aqui duas células. Essa célula aqui produz o hormônio, produziu o hormônio, liberei. Vai cair na corrente sanguínea, vai chegar nessa célula aqui que ela sabe interpretar essa informação desse hormônio e desenvolver uma determinada ação. Tá? Diferente de sistema nervoso que tem aquele sistema, né? De impulso elétrico, aí você tem neurotransmissor, é uma outra pegada, tá? Sistema endócrino, hormônio, tá? Quem pode produzir esses hormônios pode ser uma glândula, podem ser alguns tecidos, alguns órgãos que têm a capacidade, que as células que vão compor esse órgão têm a capacidade de produzir esse hormônio, tá? Os hormônios, eles vão regular praticamente tudo no nosso organismo, desde processos reprodutivos, o desenvolvimento do nosso corpo, pode alterar o nosso metabolismo, que eu já vou explicar para vocês o que é esse tal desse metabolismo, que a gente ouve tanto falar e não sabe direito o que é, tá? Então, assim, basicamente, o sistema endócrino, ele com esse sisteminha ali de a célula produzir, joga no sangue, a outra célula capta esse hormônio. Nesse sisteminha de joga aí, pega aí, ele vai ajudando a regular praticamente todas as funções do nosso organismo. Por isso que ele é extremamente importante, tá? Às vezes a gente não entende muito bem, acha que o endócrino, por exemplo, é um especialista em fazer a gente emagrecer, e não. Na verdade, o sistema endócrino ele é muito importante. E quem sofre com transtornos do metabolismo, com transtornos endócrinos, sente na pele o quanto é complicado, tá? Todos nós, assim, em algum momento a gente vai ter uma queda de hormônios. Nas mulheres isso é sentido de uma forma muito mais intensa, lá na casa lá dos 45, 50 anos, que é quando elas entram na menopausa. Então já começam a ter uma série de sintomas causados por quê? Porque eu tenho hormônios que estão deixando de ser produzidos e o nosso corpo estranha. Ele precisa daquele hormônio e ele começa a dar um monte de sinais, começa a ficar todo malucão, porque ele está sentindo falta desse hormônio e a tendência é com o tempo ele se regularizar. A gente vai falar já disso. Vamos começar falando do que é o tal do metabolismo, que a gente ouve muito falar. Ah, tem que fazer atividade física para poder acelerar o metabolismo. Tem que comer não sei o quê. Ah, eu tô gorda porque meu metabolismo é lento. Ah, não sei, a gente fala muito metabolismo lento, metabolismo rápido. Vou fazer atividade física para acelerar meu metabolismo. Vou comer determinada coisa porque acelera o metabolismo. E no final das contas a gente não sabe o que é metabolismo, né? Já parou para pensar que a gente fala, mas não sei o que é? Então, o que é o metabolismo? O metabolismo não é um processo, é um conjunto de transformações que ocorre só no organismo vivo, pelas quais passam substâncias que estão contidas nesse organismo, tá? E o metabolismo, na verdade, é dividido em duas fases, vamos dizer assim, duas reações. Uma é o anabolismo e o outro é o catabolismo. O que é anabolismo?
É quando são reações onde eu tenho a síntese de alguma coisa. E o catabolismo é o contrário, é quando eu tenho a desassimilação, a quebra, a destruição. E o objetivo disso é liberar energia, tá? Então, por exemplo, quando eu pego ali as minhas células e estão armazenando glicose, formando glicogênio, que é a forma de armazenamento, isso é uma reação anabólica. Eu estou fazendo uma síntese de uma determinada substância. E quando eu quebro essa molécula, eu libero essa glicose, eu estou fazendo o contrário, estou fazendo uma reação catabólica. E a importância do catabolismo é que ele gera energia, tá? Então, toda vez que eu vou lá e eu começo a quebrar gordura, então, assim, eu tô fazendo ali, eu tô querendo emagrecer, começo a fazer atividade física, começo a fazer aquelas dieta maluca lá, para eu poder quebrar a molécula de gordura, para eu poder diminuir aquele acúmulo, aquele armazenamento de gordura. Eu vou quebrar essa gordura para poder gerar energia. Então, isso é uma ação catabólica. E o que é o metabolismo? É a síntese dessas duas reações. Reações de anabolismo e de catabolismo, tá? Isso é uma parte mais de fisiologia. Não vou ficar me aprofundando muito em detalhe de mediador. Não vou entrar muito nisso não, tá? Mas afinal de contas, o que são os tais dos hormônios? Porque eu falei para vocês que sistema endócrino basicamente tinha a ver com hormônio, mas eu não expliquei direito. Falei que hormônio era uma molécula, mas não falei muito o que é o tal do hormônio. Os hormônios são substâncias químicas que são produzidas por glândulas, né? Por glândulas, por órgãos, por tecidos. E são justamente esses órgãos que produzem, tecidos que produzem hormônio, é quem vão constituir o que a gente chama de sistema endócrino, tá? Mas além disso, eu tenho neurônios especializados que também têm a capacidade de produzir hormônios, tá? Então eu não tenho só órgãos, eu não tenho só tecidos, eu também tenho neurônios que eles são capazes de produzir hormônios, tá? Esses hormônios, como eu já disse, eles são de extrema importância para o controle, para o funcionamento do nosso corpo, que é a que a gente chama de homeostasia. E vários hormônios eles são produzidos pelo nosso corpo. E cada um tem um efeito específico. Por aí vocês já veem a quantidade de hormônios diferentes que a gente tem no nosso corpo. Porque cada um vai fazer uma coisinha muito específica, tá? Vou dar aqui algumas funções principais dos hormônios, só para a gente dar uma pincelada nisso. Alguns hormônios, eles vão atuar como uma espécie de mensageiro químico, né, transportando informação para a célula. Então, é o que eu falei para vocês no começo. Eu tenho essa célula aqui, ela produz hormônio, libera na corrente sanguínea. Essa célula que está aqui recebe esse hormônio, recebe essa mensagem. E quando ela recebe essa mensagem, ela, opa, já sei o que eu tenho que fazer, tá? Outros hormônios ainda vão ter a função de regular órgãos e regiões do corpo. Então, ele não vai atuar só ali na célulazinha pequenininha. Esses hormônios, eles vão agir em um órgão inteiro e até em regiões completas do nosso corpo, tá? Então, percebam aí como é grande. Aquilo que é produzido pela célulazinha ali pequenininha, ela é capaz de produzir grandes alterações no nosso corpo, tá? E aí, como eu disse, são produzidos por tecidos, por glândulas, por órgãos, por alguns neurônios. Todas essas estruturas são capazes de produzir hormônio. Mas aí você pode falar, mas o que é mesmo glândula? Essa mulher já falou em algum momento esse negócio de glândula, eu não lembro o que era. Basicamente, uma glândula é uma estrutura, pode ser um tecido, pode ser um órgão, pode, tá? É bem variado. Mas é um órgão que ele tem a capacidade de produzir uma substância que vai ser jogada na corrente sanguínea. Isso é glândula. E aí nós temos dois tipos de glândula, que eu já comentei com vocês quando a gente falou de pâncreas, mas a gente tem outras, as glândulas são divididas em dois grupos, que são as glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas são aquelas que produzem uma substância e essa substância
ela não vai ser liberada no sangue, mas ela vai ser liberada num órgão ou numa cavidade ou na própria superfície da pele, por exemplo, tá? Então eu tinha citado para vocês o exemplo do pâncreas, né? Que ele produz alguns hormônios que eu tinha comentado com vocês que eles são liberados ali no duodeno, quando a gente falou de sistema digestório, tá? Se esqueceu, volta lá no vídeo porque vai ser o tema da nossa próxima atividade avaliativa, sistema digestório. Beleza, tem uma glândula ali que ela é endócrina, ela produz uma substância, essa substância é liberada dentro de um órgão ou de uma superfície. Exemplo, o pâncreas que tem uma função exócrina, que ele vai liberar ali aquele suco pancreático diretamente no duodeno, tá? No intestino delgado. E outro tipo de glândula que a gente tem, que é o objetivo da nossa aula de hoje, são as glândulas endócrinas, tá? As glândulas endócrinas são aquelas que liberam a sua secreção, que no caso são os hormônios, diretamente na corrente sanguínea. E aí vai fazer aquele esquema de mensageiro. Liberei na corrente sanguínea, a célula que está lá longeão vai captar. Além disso, alguns órgãos, eles não chegam a ser uma glândula, né? Mas eles possuem um tecido endócrino. O que é isso, um tecido endócrino? Não chega a ser uma glândula, não forma uma glândula certinha, não forma um órgão, por exemplo. Mas eu tenho uma camada de tecido que ele tem a capacidade, que as células daquele tecido também têm a capacidade de produzir hormônios, tá? Um exemplo disso é o hipotálamo, que eu vou mostrar para vocês já já. O pâncreas, que eu já havia comentado, que não é o órgão inteiro que é endócrino, mas a gente tem ali células específicas, célula alfa, célula beta, que elas são capazes de produzir, aquelas células ali, aqueles tecidinhos ali, são capazes de produzir hormônios, tá? Além disso, a gente tem parte dos testículos que também produzem hormônios, não é o testículo como um todo, mas tem uma parte ali do tecido que vai formar os testículos que são capazes de produzir hormônio. Além disso, a gente tem os ovários, que é o mesmo esquema. O fígado também tem a capacidade de produzir hormônios. Algumas células ali, não o fígado como um todo, mas algumas células do fígado são capazes de produzir hormônio. Rim, a mesma coisa, a gente já vai ver já já como é que é. Intestino delgado também tem essa capacidade. Durante a gestação, a placenta que está ali alimentando o bebezinho também libera alguns hormônios, tá? Então, ou seja, isso ocorre só durante a gestação. E a própria pele também, ela tem essa capacidade. Aqui eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver na minha câmera. Eu coloquei aqui para vocês os órgãos básicos, né, que vão compor esse sistema endócrino. Primeiramente, a gente tem aqui atrás, ó, tá aqui um pontinhozinho aqui em cima onde eu tô com a caneta, que é a glândula pineal. A gente vai falar dela, da glândula pineal. Aqui, fazendo esse arquinho aqui, ó, fazendo essa bolinha aqui em marronzinho, a gente tem o hipotálamo, que a gente já vai falar dele. Aqui na pontinha, um pouquinho para baixo do hipotálamo, a gente tem a hipófise. Aqui a tireoide, que a gente acaba conhecendo bastante, é um órgão que a gente tem algum conhecimento. Aqui o timo, que eu falei para vocês quando a gente teve a nossa aula lá de sistema imunológico, que eu tinha comentado que lá nas criancinhas ela tinha uma função importante, mas que depois ele ia evoluindo e sumia, né? Era comum achar adultos sem o timo, mas é um órgão que está aqui na trajetória da traqueia. Aqui a gente tem o pâncreas, que como eu já comentei, também faz parte do sistema endócrino. Temos aqui as glândulas suprarrenais, ó. Aqui é o rim, são os rins. Em cima dele tem, parece que esse chapéuzinho aqui, esse chapéuzinho recebe o nome de glândulas suprarrenais. Um pouquinho aqui abaixo, na mulher nós temos ovários, que também são órgãos que pertencem ao sistema endócrino, e no caso dos homens, os testículos. Bom, então assim, já vimos aí a carinha desses órgãos, já já a gente vai falar um pouquinho deles. O que acontece?
apesar desses hormônios eles estarem livres no corpo, né? Eles são liberados por essas células que as produzem e joga ali no corpo, né? Ele vai sendo carreado, ou seja, vai sendo transportado, vai sendo conduzido pelo sangue. Nem toda célula que tiver contato com aquele hormônio vai saber o que fazer com ela, tá? Então, assim, não é porque uma célula qualquer teve contato com aquele hormônio que ela vai reagir àquele hormônio, tá? Então, existem células que elas têm a capacidade de captar aquele hormônio. Então, é como se esse hormônio chegasse aqui nesse receptor da célula, a célula vai identificar esse hormônio e vai saber o que fazer, vai saber qual a resposta que ela tem que dar a esse hormônio. Não é qualquer célula que a gente tem no nosso corpo que responde ao hormônio, não, tá? Então, quando chega nessa chamada célula-alvo, o que é a célula-alvo? É a célula que é capaz, que tem um receptor ali específico que o hormônio encaixa direitinho, e aí quando ele encaixa, aquela célula interpreta aquilo ali como um sinal de que ela tem que desenvolver alguma função, tá? Então essas são chamadas as células-alvo. Assim como, por exemplo, deixa eu ver uma coisa que eu não sei fazer. Eu não sei conduzir moto, por exemplo. Não adianta nada vocês darem uma moto na minha mão. Eu não vou saber nem ligar aquele trem, certo? Mas se de repente eu entrego na mão de algum outro de vocês, vocês vão saber o que fazer com aquela moto. Vão saber ligar, vão saber conduzir, vão muito bem, obrigado. Então, ou seja, não adianta só você entregar o hormônio para qualquer célula. Aquela célula precisa saber o que fazer com aquilo, certo? Ela tem que ter um receptor específico para receber aquele hormônio e saber o que fazer. Não vai adiantar entregar para qualquer célula, que vai ser que nem eu com uma chave de moto na mão. Não vou fazer nada, não sei o que fazer com aquilo, beleza? Então tá. Então, o que acontece? Esse hormônio, ele vai ser capaz de regular esse meio interno, vai ser capaz de manter o equilíbrio do metabolismo, que a gente já falou que é a soma ali do catabolismo com o anabolismo, vai ter interferência sobre as contrações musculares. Então, um exemplo bem clássico de contração muscular, as cólicas menstruais que as mulheres sentem ali naquele período ali perto da menstruação ou até durante a menstruação, que nada mais são do que contração uterina que ocorre em resposta a um hormônio, tá? Então tudo isso contração muscular, depende da ação de hormônio, tá? A secreção de glândulas, então tem algumas glândulas que elas vão funcionar enquanto elas estiverem sendo estimuladas por hormônios. A partir do momento que aquele hormônio para de estimular aquela célula, ela para de secretar. Ela entende aquilo como uma ordem de, opa, é para eu parar de trabalhar, tá? Algumas respostas do nosso sistema imunológico vai depender da ação de hormônio, tá? O hormônio vai influenciar no nosso crescimento, no desenvolvimento, entrada na puberdade, entrada na menopausa, entrada na andropausa. Então, fases do nosso crescimento e desenvolvimento dependem de ação de hormônios. Além da reprodução do indivíduo. O processo de reprodução humano, ele tem uma necessidade extrema da ação de hormônios, tá? Então, aqui, ó, o exemplo lá da moto que eu falei para vocês. Eu tenho aqui uma célula que secreta o hormônio, aqui a bolinha azul tá simbolizando o hormônio. Então, eu tenho uma célula aqui que ela é especializada em produzir hormônio. Liberou esse hormônio, cai na corrente sanguínea. Chegou aqui nessa célula aleatória, ela não tem receptor, então não adianta ficar jogando hormônio aqui que ela não tá nem aí. Mas aqui, por exemplo, eu tenho duas células-alvo. Elas têm o receptor e elas sabem o que fazer com esse hormônio. Então, quando essa célula aqui lançar esse hormônio na corrente sanguínea, essa daqui vai ver esse hormônio e vai falar, tá, grande coisa. Essas daqui não. Elas têm receptor e elas sabem exatamente o que elas têm que fazer com esse hormônio. E aí elas vão desenvolver a resposta, tá? Então, basicamente, como que se dá essa fisiologia do sistema endócrino? Eu tenho a síntese do hormônio, esse hormônio é armazenado em um determinado órgão,
é liberado na corrente sanguínea. Tá aqui o hormônio solto na corrente sanguínea. Quando ela tiver contato com uma célula alvo, uma célula que sabe o que fazer com aquele hormônio, a célula vai desenvolver a resposta desejada. E essa resposta desejada vai ser um sinal de retroalimentação. O que isso significa? Retroalimentação negativa. Que diabo é isso? Significa o seguinte: quando todas as células já tiverem recebido o hormônio, já sabem o que fazer, já estão atuando, já estão trabalhando, o que essas células vão fazer? Elas vão mandar uma resposta dizendo o seguinte: ô, dona glândula, tá bom, já deu de hormônio, pode parar de produzir que a gente já tá aqui atolado. Parou, tá? Isso é uma retroalimentação negativa. É um sinal que a célula manda para o órgão que produz o hormônio, dizendo para ela: tá bom, filha, chegou, já deu. Espera um pouquinho aí, deixa a gente dar conta desse hormônio aqui que você já liberou e depois você libera mais, filha. Espera um pouco. Tranquilo até aqui, meu povo? Boa noite, Steph. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Emily. Boa noite, Kelly. Luiz, já dei boa noite. Manu, já dei boa noite. Beleza. Sem dúvidas, vamos seguir. Vamos começar a falar de alguns órgãos, de alguns tecidos que vão fazer parte desse sistema endócrino. O primeiro deles que eu vou comentar com vocês é o hipotálamo, tá? O hipotálamo é o principal órgão que vai integrar as funções neurológicas e endócrinas. Então, o hipotálamo, ele é um cara meio de campo. Ele pertence ao sistema nervoso, mas ele também faz parte do sistema endócrino. Então, ele é aquele cara ali super dinâmico. Ele faz duas coisas, tá? Então, o sistema endócrino vai ser essa ponte, esse elo entre sistema nervoso e sistema endócrino. O hipotálamo, ele vai controlar a função vegetativa do corpo, tá? O que é função vegetativa? São as funções básicas para a manutenção da sobrevivência. Por exemplo, temperatura corporal, a excitação, o alerta, a secreção da maioria dos hormônios da hipófise, tá? Então, já vou mostrar para vocês a carinha ali do hipotálamo e da hipófise, mas o hipotálamo é aquele cara que vai ficar lá, a hipófise tá aqui de boaça, e ele vai ficar lá. Vai, fia, vai, produz. Ela vai ficar, o hipotálamo vai ficar estimulando a hipófise para, vai, fia, trabalha, produz hormônio. Fica ali como um chefe, mandando a hipófise produzir hormônio. Ou quando a hipófise já fez tudo que ela tinha que fazer, o hipotálamo vai chegar lá e falar: tá bom, filha, descansa, já deu, produziu o suficiente, para, tá? Então é isso. Apesar de ele ser estruturalmente um órgão do sistema nervoso, ele também produz hormônio, tá? Então, assim, é sistema nervoso, mas também faz as suas vezes lá de sistema endócrino. O que acontece? O hipotálamo, ele vai produzir um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético, também, ou também chamado de vasopressina, enfim, que ele vai influenciar na produção de urina e também vai influenciar na pressão arterial, tá? Então, eu vou ter ali o hormônio antidiurético, que vai estar ali atuando na produção de vasopressina e tal. Isso é uma parte mais aprofundada de fisiologia que eu nem vou entrar tanto nisso. Mas guarda aí, o hipotálamo, ele vai produzir o hormônio antidiurético, que ele tem um papel importante na produção de urina e na manutenção da pressão arterial. Ou seja, para fazer xixi, eu tenho que ter atuação de sistema de hormônio, tá? Além disso, o hipotálamo vai produzir um hormônio chamado ocitocina, que a ocitocina, entre outras coisas, é capaz de provocar contração de musculatura lisa, tá? Lembra, músculo liso é aquele que tem atividade involuntária.
Então, esses hormônios que eu comentei, eles são armazenados, né? E posteriormente são liberados pela chamada neurohipófise, tá? Já a adenohipófise, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Neurohipófise, adenihipófise, eu vou mostrar a carinha aí para vocês. Já a adenohipófise, que é uma outra parte ali específico da glândula pituitária, ela vai secretar 7 hormônios. Esses hormônios são o hormônio do crescimento humano, que é o chamado HGH, o hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH, o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, o hormônio luteinizante, que é o LH, a prolactina, o hormônio adenocorticotrófico, que é o ACTH, e o hormônio melanócito estimulante, que é o MSH, tá? Na apresentação que eu coloquei para vocês, eu coloquei lá a função de cada um desses hormônios, deixei lá detalhadinho. Nem vou entrar muito nesse detalhe, que isso aí é fisiologia. Eu vou passar uma coisa que nem é minha função, eu só vou dar um nó na cabeça de vocês. Mas leiam depois a função de cada um desses hormônios. Dá uma lidinha lá com bastante atenção, que é uma parte bem interessante, tá? Então, por exemplo, tem o hormônio do crescimento, que vai controlar não só o crescimento, mas também vai regular o metabolismo, né? Lembra lá daquela nossa aula lá no comecinho, quando a gente estava falando de crescimento humano, quando a gente estava falando de osteologia, que eu mostrei lá para vocês aquele gráfico que mostrava o crescimento, lembra? De meninos e meninas, que daí eu falei que as meninas, elas tinham um estirão mais rápido, mas que ele cessava mais rápido por conta do hormônio. Então, entra aí, tem a ver com isso daí. Tem o hormônio estimulante da tireoide, né, que é o TSH, que vai controlar ali a função da tireoide, se a tireoide funciona mais, se funciona menos, o que ela vai produzir. Tem o FSH, que participa da produção de espermatozoide e liberação de óvulo. Tem o hormônio luteinizante, que vai estimular a produção de testosterona, de estrógeno, de progesterona e, por consequência, a ovulação. A gente tem a prolactina, que mantém a produção e a ejeção, né, do leite nas lactentes, né, das glândulas mamárias. Na verdade, ele vai estimular a produção, tá? Perdão, a ejeção é a ocitocina. O ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, que vai estimular a produção de hormônio ali do córtex, da suprarrenal, que foi aquela glândula que eu já mostrei para vocês. E o hormônio melanócito estimulante, ele interfere na pigmentação da pele. Então, ou seja, até a pigmentação da nossa pele depende do estímulo causado por hormônios, tá? Outra glândula que eu quero mostrar, que eu quero comentar com vocês é a glândula pineal. A glândula pineal tem todo um rolê lá, que tem estudiosos que relacionam a glândula pineal com espiritualidade. Não vou entrar nesse foco, não. Eu vou falar da função endócrina mesmo da glândula pineal. Ela está localizada ali no encéfalo, essa glândula, e ela produz a melatonina. A melatonina, ela é um hormônio que ele atua de acordo com a presença da luz solar. É bem interessante. E ela vai contribuir para o ajuste do nosso relógio biológico. Então, o que acontece? Vocês já ouviram falar com certeza alguém que falando assim, quando vocês forem deitar para dormir, vocês têm que apagar a luz para poder dormir, né? E tal. Por quê? Porque a luz, ela interfere na produção da melatonina, que é um hormônio que ela tem relação com a sonolência, né? Entre outras coisas, né? Mas a melatonina, ela vai ter uma função no que a gente chama de círculo circadiano, que é o círculo de sono e vigília, tá? Existem algumas, assim, aqui no Brasil acho que não é liberado não, mas por exemplo nos Estados Unidos as pessoas compram melatonina em qualquer boteco, assim, eles usam muito melatonina. Por que eles usam esse hormônio? Para poder induzir o sono. Então aquela pessoa que está com dificuldade para dormir, toma lá melatonina para dar aquela sonolência. Óbvio que tem que tomar e ir pro escuro, né? Também não adianta ficar embaixo de um refletor de luz, tá? Mas essa é a relação. Por que a gente tem uma maior necessidade de ficar num ambiente mais escurecido quando a gente vai dormir, né? Por que é um sono mais agradável? Por que a gente adormece mais rápido, né? Exceto quando a gente tá muito cansado, mas enfim. Mas é que a presença e a ausência do sol, eles estimulam a produção desse hormônio e ele regula aí o nosso ciclo de sono e vigília, que é o que a gente chama de ciclo circadiano. Aqui imagenzinha para vocês.
esse daqui é o hipotálamo que eu tinha falado para vocês, tá? Lembra aqui dessa imagenzinha que eu tinha mostrado para vocês na aula de anatomia de sistema neurológico, é o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui logo à frente aqui, ó, da ponte, a gente tem a glândula pituitária, um pouquinho acima a gente tem o hipotálamo e aqui atrás a gente tem a glândula pineal. Beleza, saindo do sistema nervoso, a gente vai falar da glândula tireoide. A glândula tireoide é uma glândula bem grande, né, que a gente consegue palpar aqui na trajetória aqui da traqueia, né? É bem fácil, ela tá logo abaixo aqui da cartilagem tireoide, a gente consegue sentir a basezinha dela, principalmente quando a gente deglute, quando a gente engole, né? Então a tireoide ela tá localizada na região anterior do pescoço, então, ou seja, aqui na frente. Ela produz os hormônios T4, que é a tiroxina, e a T3, que é a triiodotironina, é um diabo o nome desse hormônio. E aí vai regular o metabolismo da célula, tá? Então ela vai acelerar também o crescimento corporal e vai auxiliar na manutenção da temperatura do corpo. Quando a pessoa tem falta de T4, então, por exemplo, pessoas que sofrem de hipotireoidismo, pessoas que precisaram remover a glândula tireoide, isso leva a pessoa a uma doença na qual ela vai ter uma tendência a acumular mais gordura. Por isso que quando a gente passa lá no endócrino, deu aquela engordadinha básica, a primeira coisa que o endócrino vai fazer, um bom endócrino, né? Enfim, antes de tacar a dieta, ele vai pedir para dosar T4. Por quê? Porque esse hormônio, o T4, ele induz a gente a acumular mais tecido adiposo, mais gordura no nosso corpo. Então não adianta nada eu me matar de fazer exercício, fazer dieta, se eu tenho uma dosagem de T4 baixa no meu corpo. Eu não vou conseguir me desfazer dessa gordura, porque o hormônio induz a gente a armazenar mais gordura, tá? Outra coisa que a falta de T4 causa é a letargia, aquela sonolência, aquele cansaço, né? Então, é outra característica bem comum desses pacientes. Essas pessoas geralmente sentem maior necessidade de dormir, elas têm um aumento no período de sono, então podem chegar aí a dormir 12, 15 horas por dia, tá? Isso porque o metabolismo dela vai diminuindo muito. Então, assim, diminui 50% o metabolismo da pessoa quando ela tem a diminuição desse T4 ou até mesmo a ausência, tá? O contrário, quando a pessoa tem muita, aquela glândula tireoide tá loucona lá produzindo muito o T4, vai acontecer o contrário. Então, quando chega mais ou menos assim ao dobro do normal, o aumento desse T4, a pessoa vai ficando mais acelerada. Então, a pessoa geralmente ela pode ficar mais magrinha, aquela pessoa que come que nem um cão e não engorda. Essa pessoa ela pode ter taquicardia, então coração batendo acelerado. A pessoa pode ter diarreia, pode perder muito peso, pode ficar extremamente nervosa, uma pessoa nervosa, irritadiça, tá? E outra coisa que pode acontecer é a chamada exoftalmia, que é aquela pessoa que ela fica com a órbita ocular mais protusa, mais para fora. É como se ela tivesse um olho enorme. É isso que a gente chama de exoftalmia. Então, aqui a imagem aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho a laringe, aqui a cartilagem laríngea e logo aqui abaixo, ó, na traqueia, eu vou ter as glândulas tireoides, tá? Então, vejam aqui, aqui é uma vista anterior, então, ou seja, uma vista de frente da glândula tireoide. Você vê que ela se divide em lóbulo também, lóbulo direito, lóbulo esquerdo, e tem esse pontinho aqui de conexão que a gente chama de ístio. E quando a gente olha de trás, então, ou seja, numa visão posterior, a gente vê outras glândulas pequenininhas que estão aqui presas na tireoide, que são as glândulas paratireoides, tá? Então, aqui eu tenho a glândula tireoide, visão posterior, a gente vai ter as paratireoides, tá? Que também vão fazer parte do sistema endócrino. Aqui novamente para vocês poderem ver, tá? Eu coloquei aqui a imagem para vocês poderem ter uma ideia do hipotálamo. O hipotálamo tá aqui estimulando a hipófise, tá? A hipófise
vai estimular, vai produzir o TSH, que vai estimular a tireoide a produzir dois hormônios, T3, que eu não comentei com vocês, e T4, que eu comentei com vocês. Quando os níveis desse hormônio estão muito altos, o que, que vai acontecer? A própria tireoide vai mandar uma informação ali pro hipotálamo, perdão, para a hipófise, dizendo o seguinte, ó, tá bom, pare de produzir, já tá bom, tá? E aí, em relação às glândulas paratireoides, que eu mostrei para vocês a imagem, que fica ali na parte posterior da tireoide. São 4 glândulas bem pequenininhas que estão fixadas ali na região posterior da tireoide, que eles produzem o hormônio PTH, que é o paratormônio. A principal função do paratormônio vai ser aumentar a liberação de cálcio e de fosfato dos ossos para a corrente sanguínea. Então, quando a gente tinha falado, a gente estava estudando osteologia, eu tinha comentado que uma das funções dos ossos é armazenar alguns minerais, como cálcio e fosfato, porque são minerais que o nosso organismo precisa e ficam ali armazenados no osso. E aí, o que, que vai acontecer? Quando eu preciso desses minerais sendo liberados para a manutenção do próprio organismo, quando eu preciso desse armazenamento, eu preciso da liberação desse cálcio e desse fosfato, o paratormônio, ele vai estimular a liberação desses dois minerais, tá? Na corrente sanguínea. E também vai promover a manutenção dos níveis desses íons, né? Desses minerais no nosso organismo. Então, ou seja, tá aqui. O paratormônio está estimulando ali o osso para poder liberar bastante cálcio e fosfato. Já liberou o suficiente? Já tenho a quantidade que eu preciso? O próprio paratormônio vai cessar, vai parar de ser produzido e o osso vai entender a ausência desse paratormônio como posso parar de liberar cálcio e fosfato, tá? Além disso, a gente tem as glândulas adrenais, que também são conhecidas como glândulas suprarrenais, que é aquele chapéuzinho lá que eu mostrei para vocês que fica em cima do rim, que são assim, são glândulas que são muito vascularizadas, então, ou seja, tem muito vaso sanguíneo chegando ali, e que produz hormônios como a adrenalina, que, por exemplo, estimula a ação cardíaca, a noradrenalina, que aumenta a pressão arterial, alguns mineralocorticoides, como a aldosterona, alguns glicocorticoides, como cortisol, que é um hormônio relacionado com o estresse, mas que também tem algumas ações no sistema imune, e hormônios androgênicos, tá? Que é o que dá o efeito masculinizante no indivíduo, tá? Então, em homens, o efeito masculinizante em homens ou algumas mulheres que começam a desenvolver pelos, começam a ter muitos cravos, espinhas, a voz começa a engrossar e tal. Então, tudo tem a ver com a liberação desses hormônios androgênicos. Então, aqui a imagenzinha que eu tinha mostrado para vocês, deixa eu virar aqui. Tenho aqui os rins, que é o que a gente vai estudar lá em sistema geniturinário, tá? Então, o rim, em cima do rim, tem esses chapéuzinhos aqui, que a gente chama de glândula adrenal. O pâncreas, a gente tinha falado dele lá na aula de sistema digestório, né? A gente tinha comentado que o pâncreas é uma glândula mista, então, ou seja, ele tem função tanto endócrina quanto exócrina. Então, exócrina, por exemplo, ele vai produzir o suco pancreático. Função endócrina, ele vai produzir alguns hormônios que eu já vou comentar com vocês. Ele é composto por dois tipos de tecido diferente, né? A gente tem, por exemplo, os ácidos que vão produzir as enzimas digestivas, né? Que é o que eu havia comentado com vocês, que são secretados lá no duodeno. E além disso, a gente vai ter uma parte ali do pâncreas que se chamam ilhotas de Langerhans, que aí eles têm células secretoras, né? Células alfa que produzem glucagon e células beta que secretam insulina. E aí, o que, que vai acontecer? Qual que é a questão? Insulina, quando a gente fala de insulina, a gente já lembra logo do tio lá que é diabético, que toma insulina, que fica aplicando insulina lá na barriga e tal.
Qual que é a pegada dessa dessa insulina? Entenda o seguinte, as células da gente dependem de glicose para poder produzir energia, né? Como é o alimento da célula, vamos dizer assim, de uma forma bem grosseira. A glicose, ela tá liberada no sangue. Só que o fato dessa glicose estar ali liberada no sangue não significa que está dentro da célula, certo? Então, o que que vai acontecer? O que que a insulina faz? A insulina, ela é um hormônio que ela vai pegar aquela glicose que está ali solta no sangue e vai jogar para dentro da célula, tá? Então, indivíduos que estão com um nível de açúcar muito alto no sangue, que é como o que ocorre com os diabéticos, por que que eles precisam receber insulina? Porque aquela insulina vai pegar aquele excesso de açúcar que está lá sobrando no sangue e vai jogar para dentro da célula. Porque aí é um raciocínio muito óbvio. Se tem açúcar sobrando no sangue, você pode ter certeza que está faltando na célula e a célula está sofrendo, tá? A gente pode ter, por exemplo, alguns órgãos que sofrem muito com essa falta de açúcar, tá? Em especial o sistema nervoso. Disparado é o principal, que ele precisa muito dessa glicose, tá? Então, o que que vai acontecer? A insulina que a gente normalmente produz, mas que, por exemplo, os diabéticos já não produzem tanto ou não produzem nada, o que que essa insulina vai fazer? Pegou aquele açúcar, aquela glicose que está ali soltona lá no sangue, joga para dentro da célula. O glucagon faz o inverso. Ele pega aquela célula que tá, aquele açúcar que tá lá solto, lá sobrando na célula e joga para o sangue, tá? Então, insulina, pega o açúcar, joga para dentro da célula. Glucagon, pega o açúcar e joga para fora da célula, tá? E nisso aí você vai fazendo a regulação da glicose no sangue, que tem que permanecer ali em torno de 80 até 100 miligramas por decilitro para uma pessoa que está em jejum. Depois que come, obviamente, esse número aumenta. Essa imagem aqui, opa, virei sem querer. Essa imagem aqui eu já tinha mostrado para vocês, tá aqui o fígado, vesícula biliar, que tá aqui armazenando a bile. Aqui, ó, a gente vai ter esse conduto pancreático, né? Que é um conduto, é como se fosse uma cânula, né? Que tá captando esses hormônios e essa secreção pancreática que está sendo produzida e vai liberar aqui no duodeno, tá? Vai passar aquilo pela papila maior, vai ser jogada no duodeno. Uma parte vai participar do processo digestório, outra parte é hormônio, vai cair na corrente sanguínea e vai exercer a sua função, tá? Que são aqueles dois hormônios que eu comentei com vocês. Insulina e glucagon. Vejamos. Penúltimos órgãos que a gente vai comentar do sistema endócrino. A gente vai falar de ovários e testículos, depois a gente vai falar de timo e aí a gente encerra por hoje, tá? Ovários e testículos. Os testículos são as gônadas masculinas. O que que é gônada? Gônada é um órgão que produz célula reprodutora, tá? No caso de homens são os testículos, no caso das mulheres são os ovários, tá? Então, os testículos, eles são as gônadas masculinas, estão localizados ali no saco escrotal, que a gente vai detalhar isso um pouquinho melhor quando a gente for falar de sistema reprodutor. E os testículos, eles produzem testosterona, que é um hormônio que vai regular a produção de espermatozoides. Então, essa é a principal função da testosterona, é regular a produção de espermatozoide que é necessária ali para o ciclo reprodutivo. Mas, além disso, também vai conferir aos homens as características sexuais masculinas secundárias, tá? Os efeitos androgênicos. O que que é isso? O crescimento da barba, o tom de voz, a maior capacidade a maior capacidade que eles têm de poder armazenar célula, musculatura, tecido magro, né? Então, homens têm uma tendência maior a desenvolver músculo do que nós mulheres, tá? Então, tudo isso vai ser intermédio da ação da testosterona.
No caso das mulheres, a mulher já começa a nascer aquele espelhinho mais grosso, já começa a aparecer um monte de cravo, espinha, bastante espinha na pele, né? Já vai começando a ter alteração de voz, o cabelo fica mais seco, mais quebradiço. Então, assim, um efeito que é interessante no homem, na mulher ele tem que ser bem regulado. Mulher também tem testosterona no corpo, tá? Só que numa dosagem, obviamente, muito menor do que os homens. Mais uma imagenzinha aqui. Rim, que a gente já falou. Observem aqui, ó. A gente vai detalhar isso aqui muito melhor quando a gente for falar de sistema geniturinário, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem o ovário, que eu vou detalhar ele melhor na área de sistema reprodutor, tá? Que produz também hormônios que são importantes tanto para que a mulher tenha características secundárias femininas, né? Como também participa do sistema reprodutor. Tem uma série de funções que os hormônios que são produzidos aqui pelo ovário têm sobre o corpo da mulher. Aqui tem o testículo, né? Que vai ser a glândula que vai participar ali da produção da testosterona, que vai desenvolver essas ações que eu comentei com vocês. Por último é o timo, ó, tá aqui a carinha dele, eu tinha mostrado para vocês. Tá aqui o coração, ó, ele tá ali no caminho, um pouquinho acima do coração, ali no caminho da traqueia. Aqui a gente vai ter a tireoide, seguindo aqui essa trajetória aqui da traqueia, um pouquinho abaixo a gente vai ter o timo logo acima do coração. Aí o timo eu tinha comentado com vocês lá na aula de sistema imunológico, que o timo é uma glândula que também faz parte do sistema linfático, então, ou seja, também tem papel ali no sistema linfático, também participa do processo imune, em especial em crianças pequenas, mas também faz parte do sistema endócrino, tá? Ela produz um hormônio em específico, que é a timosina, além do fator tímico, que é o FT, a timopoietina, que são uma série de hormônios que são essenciais para a produção de células T, ou seja, de linfócitos, né, de glóbulos brancos. E essas células são responsáveis pela imunidade do corpo contra micro-organismos, né? Então, ou seja, o timo é um órgão que ele vai produzir hormônios que vão estimular a produção de células do sistema imune, tá? Essa função é muito importante nas crianças pequenas, que não têm um sistema imune muito amadurecido. Já em pessoas já mais adultas, muitas vezes esse órgão acaba evoluindo, ou seja, ele acaba sumindo, porque eu já tenho outros órgãos que já atuam nesse sentido e o próprio sistema imune já é mais amadurecido, diferente do bebezinho, da criança pequena, que esse sistema imunológico ele ainda está em fase de maturação. Beleza? Então, era isso que eu tinha falar para vocês hoje. Esse slide ele já está no e-mail da turma. Depois voltem lá, deem uma lidinha, olhem as figuras com bastante calma. Lembrando que até amanhã à noite eu vou lançar as notas das atividades, vou atualizar o portal. Então, na quarta-feira, dá uma olhadinha lá no portal para ver todas as notas de vocês que estarão lançadas, ok? Alguma dúvida aqui, até aqui, meu povo? Ops, desculpa. Então, beleza, não tendo mais dúvidas, a gente encerra por aqui. Lembrando que essa live vai ficar salva, tá bom? Para consulta de vocês. Nos próximos, eu vou conversar com isso vocês na quarta-feira, mas na quarta-feira a gente já vai começar a falar da próxima atividade avaliativa, tá? Que vai ser sistema digestório. Esqueci qual que é o outro sistema. Sistema imune e sistema linfático, tá? Então, a próxima atividade de vocês vai ter sistema digestório, sistema imune e sistema linfático.
Na quarta-feira a gente conversa melhor, vai ser no mesmo esquema, tá? Por Google Forms, com prazo de fechamento, prazo bem longo, dá tempo de estudar com calma e fazer com bastante calma, mas daí a gente combina isso tudo direitinho na quarta-feira, tá bom? Então, no mais, boa noite para vocês, fiquem bem, quem puder fique em casa e até mais. Um beijo.